Boa noite a todos. Dando início à sessão ordinária de hoje, primeiramente gostaria de convidar o segundo secretário a realizar a chamada regimental. Aguinaldo Rodrigues da Silva, Alexandre Donizete Lopes, Cláudio Tranqueira, Presente. Carlos Alberto Savaz, Fábio Pasqualinoto, Ismael Aparecido Marçal, presente. Irceu Fagundes, João Flávio Binhardi, Wagner Rodrigo Adriano. Verificada a presença de no mínimo um terço dos vereadores, declaro instalada a sessão do expediente. Convido o primeiro secretário para inicialmente proceder à leitura da ata da sessão realizada em 25 de novembro de 2019. Ata da sessão extraordinária realizada em 25 de 11 de 2019. No dia 25 de novembro de 2019, no recinto da Câmara Municipal, situada na rua Luísa Feltrin, número 1684, realizou-se a sessão extraordinária na Câmara Municipal de Meridiano, às 9 horas, sob a presidência do vereador Cláudio Tranqueira, titular do cargo, que convidou o segundo secretário a proceder à chamada regimental. Constando estar ausente vereadores Aguinaldo Rodrigues da Silva, Carlos Alberto Savaz e Fábio Pasqualinoto, e presentes os vereadores Cláudio Tranqueira, Alexandre Donizete Lopes, João Flávio Binhardi, Irceu Fagundes, Ismael Aparecido Marçal e Wagner Rodrigo Adriano. Portanto, com o quórum suficiente, o senhor presidente declarou sob a proteção de Deus, iniciando os trabalhos da presente sessão. Em seguida, a presidência solicitou o primeiro secretário a proceder à leitura da ata da sessão realizada no dia 4 de 11 de 2019, que, submetida à votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, procedeu-se à leitura das matérias recebidas. Ao final, foi franqueada a palavra. Não havendo nenhuma manifestação, passou-se à votação e deliberação dos projetos inclusos na ordem do dia, sendo eles: Projeto de Lei Complementar número 40/2019, Projeto de Lei número 58/2019, Projeto de Lei 59/2019, Projeto de Lei número 60/2019. Sobre os trâmites exigidos pelo regimento interno, todos os projetos foram aprovados por unanimidade, sem receberem comentários. Não havendo mais manifestação, o presidente declarou encerrada a presente, determinando que procedesse a lavratura e a respectiva ata, a qual lida e ser aprovada em sessão subsequente. Vai devidamente assinada pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário. Sala de sessões da Hertz Ribeiro Novaes, Meridiano, 25 de novembro de 2019. Concluída a leitura, eu franqueio a palavra. Como ninguém se manifestou, coloque em votação. Quem for favorável permanece sentado, quem for contrário manifeste levantando. A ata foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos nossos trabalhos, passamos à leitura da resposta das reivindicações. Resposta das reivindicações de vereadores. Senhor presidente, em atenção a reivindicações aprovadas por os vereadores em sessão plenária dessa elegibilidade de 4 de 11 de 2019, a quais foram remetidas a este executivo através do ofício número 130/2019 de 5 de 11 de 2019, para fins da nossa intervenção e resposta, manifestamos o seguinte: documento de indicação número 31 de 2019, vereador interessado Carlos Alberto Savaz, Fábio Pasqualinoto e Irceu Fagundes. Pleiteia a instalação de banheiro público na praça do CDHU Maravilha. Resposta: vamos reivindicar junto à Secretaria de Habitação do Estado apoio financeiro para a construção da referida unidade sanitária através da CDHU, uma vez que pleiteamos em questão que será integrada ao conjunto habitacional daquela companhia habitacional.
Documento, indicação número 39/2019. Vereadores interessados: Carlos Alberto Savas, Fábio Pasqualino e Dirceu Fagundes. Sugere a concessão de aumento na referência salarial do trabalhador braçal. Resposta: esclarecendo que temos que seguir as disposições legais inerentes e isonômia salarial. Isso só será possível através da revisão salarial do quadro do pessoal e, no momento, essa possibilidade está inviável. Indicação número 41/2019. Vereador Wagner Rodrigo Adriano. Sugere sobre o funcionamento do centro de fisioterapia no período noturno. Resposta: anotamos na ordem das prioridades de nossa administração a sugestão veiculada, e assim que for oportunidade, iremos implantar o funcionamento noturno do apontado serviço de fisioterapia. Documento, indicação verbal, vereador interessado, Dirceu Fagundes, abordou com a referência à lei número 1298 de 5/11/2019, que dispõe sobre a desafetação e a retrocessão de imóveis desapropriados e não utilizados para a construção de moradia pelo CDHU, sugerindo que, no caso de não ser possível realizar a devolução dos imóveis às famílias que fizeram a doação ao CDHU na década de 1986, que fixe o valor simbólico para que essas pessoas consigam revê-los. A resposta: a indicação em questão é produto da Lei nº 1298 de 5/11/2019 e a devolução dos imóveis tratados em referida lei será mediante a apresentação documental de que na década de 1986, quando foram doados à CDHU, os interessados eram os respectivos donos. Caso contrário, não será possível a devolução, pois o município necessita ficar munido de comprovantes para não ficar à mercê de incorrer em eventual ato de cometimento em irregularidade e se resguardar para não ter que responder por prática de qualquer ato ilícito. Certo que, assim ter dado a merecida atenção aos pleitos em questão, aproveitamos o ensejo para consignar a Vossa Excelência e aos demais dignos pares desse Legislativo os nossos melhores e renovados sentimentos, autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Marco Fabiano de Oliveira, Prefeito Municipal. Ofício SRN número 1107/2019. Referência do ofício número 18/2019. Excelentíssimo senhor vereador, dirijo-me a Vossa Excelência para informar a manifestação prestada pela Secretaria Logística e Transporte, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem, DER, no que concerne a solicitação feita pela Câmara Municipal de Meridiano, acerca de recurso financeiro para asfalto e estrada que liga o município do povoado de Santo Antônio do Viradouro, conforme o ofício número 18/2019. O DR está fazendo levantamento sobre as estradas e vicinais paulistas, que servirá para a elaboração de um novo programa a ser apresentado aos municípios. Atenciosamente, Ricardo Pinheiro Santana, subsecretário de Relacionamento com o município. Ofício número RT 520/2019, Lins 23 de outubro de 2019. Senhor Presidente, informamos a Vossa Excelência que foi realizado o seguinte processo licitatório: 04018/2019 RT. Objeto: execução da obra para aprofundação do poço titular profundo P7 no município de Meridiano. A empresa vencedora foi Boituva Poços Artesianos Limitada, ETT, pelo valor de R$ 119 mil.
Aproveitando o ensejo, colocamos à disposição e a manifestação de protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Rodrigues Grela Filho, superintendente da unidade de negócio. Dando continuidade aos nossos trabalhos, passamos à leitura das matérias recebidas. Projeto de Lei número 48/2019. Finalidade: dispõe sobre o orçamento para o exercício 2020. Projeto de Lei número 61/2019. Autoria: Aguinaldo Rodrigues da Silva. Assunto: dispõe da denominação da rua no loteamento bairro Jardim Conquista. Projeto de Lei número 62/2019. Autoria: Aguinaldo Rodrigues da Silva. Dispõe da denominação na rua no loteamento bairro Jardim Conquista. Projeto de Lei número 63/2019. Dispõe a abertura de um crédito adicional suplementar no orçamento vigente destinado a incrementar a dotação no valor de R$ 174.600. Projeto de Lei número 64/2019. Dispõe da abertura de um crédito adicional suplementar no orçamento vigente destinado a incrementar dotações no valor de R$ 350.000 e outras providências. Projeto de Lei Complementar número 41/2019. Dispõe sobre o parcelamento de impostos sobre as transmissões de bens imóveis, ITBI, instituto pela Lei Complementar número 39, de 30 de dezembro de 2005 e da outras providências. Moção de pesar número 14/2019. Aguinaldo Rodrigues da Silva. Encaminhar moção de pesar para a família Brito pelo falecimento do senhor Argentino Francisco de Brito. Indicação número 42/2019. Dirceu Fagundes. Denominações de rua. Concluída a leitura, peguei a palavra. Como ninguém se manifestou, senhor presidente, caros nobres colegas, público presente, pessoal que está nos acompanhando aí pela rede social, e boa noite. Sim, senhor presidente, eu queria fazer uma indicação, moção de pesar, do perca nós tivemos aí do professor, diretor da nossa escola aqui, do senhor Luiz Carlos Carmena. Então fica aqui a minha moção, meu pedido de moção de pesar a essa pessoa que muito fez e muito prestou serviços para a nossa população, para nossas crianças, para o nosso município. Fica aqui o meu requerimento da moção de pesar. No mais, muito obrigado. A palavra continua tranquila. Como ninguém se manifestou, passamos à ordem do dia com apreciação e deliberação dos plenários. Desculpa aí. Então eu ponho em votação os favoráveis pelos sentados, contra a manifesta levantando. Foi aprovado pela unanimidade. Passamos para a ordem do dia com apreciação e deliberação do plenário das seguintes matérias. Projeto de Lei número 048/2019. Dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, dentro do prazo estabelecido pela lei, estamos remetendo a proposta orçamentária para o exercício de 2020 para apreciação e aprovação legislativa.
Essa proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária, podemos relacionar: a. Os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988, Lei nº 4.320, Lei Complementar nº 101. Além dos dispositivos constitucionais, essa proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Plano Plurianual, Lei Orgânica do Município. A política econômico-financeira do município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes. Essa infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes trançadas priorizam as funções de educação, cultura e saúde e saneamento, além da administração e planejamento. A receita prevista de 28.415.000 foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no país. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos 12 meses e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita. Estes os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos excelentíssimos senhores edis, na expectativa de que o orçamento, sem apreciação, venha a corresponder ao desejo de todos. Maicon Fabiano de Oliveira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 048, de 30 de agosto de 2019, estima a receita e fixa a despesa do município de Veridiano para exercício financeiro de 2020. Maicon Fabiano de Oliveira, Prefeito do município de Meridiano, Estado de São Paulo, em desempenho das suas atribuições legais, encaminha à Câmara Municipal de Meridiano, Estado de São Paulo, o seguinte projeto. Artigo 1º. Essa lei estima a receita fixa e despesa do município de Meridiano para o exercício financeiro de 2020, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, compreendendo, inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. Artigo 2º, a receita e despesa total estimada no orçamento fiscal e Seguridade Social, já com as devidas deduções legais, representa um montante de R$ 28.415.000, conforme anexo 1º em anexo. O orçamento fiscal está fixado em R$ 18.573.940,60. Orçamento da Seguridade Social em R$ 9.841.059,40. Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo oferido pelo ente municipal para alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receitas correntes ou de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo 2º, resumo geral da receita. Artigo 4º. Fica ao Poder Executivo autorizado. Inciso 1º. A abrir no curso da execução orçamentária de 2020 créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da despesa total fixada por esta lei, considerando os seguintes recursos. A linha A. Por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na figura do artigo 43, inciso 1º da Lei 4.320, a linha B. Provenientes de excesso de arrecadação quando o saldo positivo das diferenças acumulado mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda a tendência do exercício na forma do artigo 43, inciso 2º da Lei 4.320.
A linha C. Provenientes de anulação parcial total de dotações instrumentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei, na forma do artigo 43, inciso 3 da Lei 4.320. A linha D. Por conta de recursos oriundos, operações de créditos, na forma do artigo 43, inciso 4 da Lei 4.320. Inciso 2. Realizar operações de crédito até limite de 10% da receita do ente líquido. Parágrafo 1º. Os créditos adicionais suplementares determinados no inciso 1º deste artigo poderão ocorrer de forma inter ou intraprogramas, bem como entre as unidades administrativas constantes do anexo 6, programa de trabalho que integra essa lei. Parágrafo 2º. Não onera o limite estabelecido no inciso 1º deste artigo os créditos adicionais suplementares destinados a reforçar as dotações suplementares relativas a, na linha A, pessoal e encargos sociais, na linha B, juros, encargos e amortização da dívida. Artigo 5º. Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município até 15 dias após o encerramento de cada mês as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Maicon Fabiano de Oliveira, prefeito municipal. Concluída a leitura, aqui a palavra. Como ninguém se manifestou, coloque em votação. Os favoráveis pelos sentados, contráriamente levantando. Foi aprovado pela unanimidade. Projeto de Lei número 61/2019. Autoria: Aguinaldo Rodrigues da Silva. Dispõe de denominação da rua no loteamento bairro Jardim Conquista. Sirvo-me do presente para encaminhar a vossa calenda Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos nobres vereadores. O projeto de lei dispondo a denominação da rua A, localizando no loteamento bairro Jardim Conquista, na cidade de Meridiano, com o nome do senhor Oswaldo Cruz. O homenageado passou a maior parte de sua vida na cidade de Meridiano, aqui construindo uma vida digna e honesta. Valores que se espelham em todas as pessoas da sua família. O senhor Oswaldo Cruz era um homem trabalhador, inteligente e cumpria com extremo zelo todos os seus deveres com a sociedade. Portanto, pelas razões expostas, requeres os nobres edis do Calendo Poder Legislativo de Meridiano a aprovação presente lei. Atenciosamente, Aguinaldo Rodrigues da Silva. Projeto de Lei número 61/2019. Dispõe da denominação de rua e da outras providências. Artigo 1. Fica denominada a Rua A, localizada no loteamento bairro Jardim Conquista, na cidade de Meridiano, com a Rua Oswaldo Cruz. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões da Arce Ribeiro de Novaes, Meridiano, 28 de novembro de 2019. Aguinaldo Rodrigues da Silva. Concluída a leitura, por aqui a palavra. Como ninguém se manifestou, coloque em votação. Só vai poder sentados, contráriamente levantando. Foi aprovado na unanimidade. Projeto de Lei número 62/2019. Autoria: Aguinaldo Rodrigues da Silva. Dispõe da denominação de rua do loteamento no bairro Jardim Conquista. Sirvo-me do presente para encaminhar essa calenda à Câmara Municipal para ser apreciada e deliberada pelos nobres vereadores. O projeto de lei dispõe de denominação de Rua B, localizada no loteamento bairro Jardim Conquista, na cidade de Meridiano, com os nomes do senhor José Lopes Ramos. O homenageado era um homem honesto e generoso, cumpridor de seus deveres em todos esses anos residindo nessa cidade. Não há nenhum ato que o desabone. O senhor José Lopes Ramos era um exemplo a ser seguido. Enche de orgulho a todos que puderam conhecê-lo e tornaram a seus amigos. Portanto, pelas razões expostas, requer-se
aos novos edis do Além do Poder Legislativo de Meridiano, a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Aguinaldo Rodrigues da Silva. Projeto de lei número 62/2019, dispõe da denominação de rua e da outras providências. Artigo 1º. Fica denominada Rua B, localizada no loteamento bairro Jardim Conquista, na cidade de Meridiano, como Rua José Lopes Ramos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, Laércio Ribeiro de Novaes, Meridiano, 28 de novembro de 2019, Aguinaldo Rodrigues da Silva. Concluída a leitura, eu conectei a palavra. Como ninguém se manifestou, coloque em votação. Se houver permanecer sentado, contrário manifesto levantando. Foi aprovado na unanimidade. Projeto de lei número 63/2019, dispõe da abertura de um crédito adicional suplementar no orçamento vigente destinado a incrementar dotações no valor de R$ 174.600 e da outras providências. Com os nossos cumprimentos de estilo, estamos enviando a essa calenda Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos novos vereadores o projeto de lei que pleiteamos autorização para proceder à abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 174.600 para suplementação de diversas verbas do orçamento vigente. Esclarecemos que estamos pleiteando o presente crédito para que possamos continuar dando seguimento com o compromisso financeiro do município, advindos de diversos setores da municipalidade. Uma vez que os recursos orçamentários dispõem para essas unidades municipais se apresentam com insuficiência para atender a demanda, especialmente com o findar do corrente exercício que vem se aproximando, razão pela qual estamos recorrendo à presente modalidade de suplementação e dotação, conforme dispõe na Lei Federal número 4.320, que dá essa permissão legal, desde que tenha recursos para corresponder a esse procedimento. Ressaltamos que, embora este Executivo venha recorrendo às prerrogativas permissíveis da modalidade de crédito suplementar ou especiais a toda vez que flui necessidade, sendo para que tanto sempre recebeu a compreensão e o solidário apoio dos ilustres vereadores, mas não são vislumbras as possibilidades de que tais suplementações sejam feitas da forma que não venham a avocar o imperativo de ter que se fazer frequentes suplementações. No decorrer do exercício, pois ocorreram imprevistos que obriga a busca de reforço em quase todas as dotações orçamentárias ou criações de algum delas para obter os compromissos administrativos da administração. Informamos que para cobrir as despesas com a abertura do crédito adicional suplementar, ora pleiteado, vamos utilizar de recurso financeiro do valor de R$ 174.600, proveniente do excesso da arrecadação a verificar-se de acordo com a tendência do exercício, conforme demonstrativo no cálculo expedido pelo setor contábil da Prefeitura Municipal. Agradecemos atenciosamente Vossa Excelência e os demais nobres vereadores pela atenção e dedicação cedida pela presente propositura. Aproveitamos o ensejo para consignar-lhes os vossos melhores e renovados sentimentos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Maico Fabiano de Oliveira. Projeto de lei dispõe da abertura de um crédito adicional suplementar e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 174.600, destinado a incrementar as seguintes dotações orçamentárias: Diretoria Administrativa, R$ 15.000, Finanças e Contabilidade, R$ 12.000, R$ 3.000, Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 1.000,
Fundo Municipal de Saúde, 30 mil, 5 mil reais. Setor de Ensino Fundamental, 20 mil reais e 8 mil reais. Setor de Transporte Escolar, 5 mil reais, 5 mil reais. Setor de Educação Infantil, 5.100 reais. Setor da Merenda Escolar, 2 mil reais, 2.500 reais. Setor de Vias Públicas, 10 mil reais. Setor da Agricultura, 10 mil reais, 1.000 reais. Setor de Esporte, Lazer e Turismo, 40 mil reais. Total, 174.600 reais. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo 1º da presente lei será coberto com os recursos financeiros provenientes da seguinte fonte: por conta do excesso de arrecadação a verificar-se de acordo com a tendência do exercício, conforme demonstrativo a cálculo expedido pelo setor contábil da Prefeitura Municipal, R$ 174.600. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Meridiano, 27 de novembro de 2019, Mike Fabiano de Oliveira, Prefeito Municipal. Concluída a leitura, eu franqueei a palavra. Como ninguém se manifestou, coloco em votação. Os favoráveis permanecer sentado, o contrário manifesta levantando. Foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 64/2019. Dispõe da abertura de um crédito adicional suplementar no orçamento vigente destinado a implementar dotações no valor de R$ 350 mil e de outras providências. Com o nosso cumprimento de estímulo, estamos enviando a essa calenda da Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos novos vereadores o projeto de lei em que pleiteamos a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 350 mil para incrementar a dotação orçamentária do Fundo de Previdência Municipal, a fim de dar regime próprio à Previdência Social, RPPS, do município de suporte financeiro para efeito e custear pagamentos de aposentadorias, pensões e auxílio-doença aos seus assegurados referente ao mês de dezembro, inclusive restante 13º salário do corrente exercício, e a disponibilidade de recursos em respectivas dotações estão suficientes para atender a demanda. Informamos que o valor do crédito suplementar em epígrafe será coberto com os recursos financeiros provenientes de excesso de arrecadação para verificar-se de acordo com a tendência do exercício, conforme demonstrativo do cálculo expedido pelo setor contábil da Prefeitura Municipal. Certo que o presente projeto receberá a devida aprovação, pelo que atenciosamente agradecemos, aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência aos demais dignos pares dessa habilidade os nossos melhores sentimentos de autoestima e de distinta consideração. Atenciosamente, Mike Fabiano de Oliveira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 64/2019. Dispõe da abertura de um crédito adicional especial e da outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 350 mil no orçamento vigente destinado a incrementar as seguintes dotações orçamentárias. Fundo de Previdência Municipal, 260 mil, 90 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo 1º da presente lei será coberto com recursos financeiros provenientes de excesso à arrecadação a verificar-se de acordo com a tendência do exercício, conforme demonstrativo no cálculo expedido pelo setor contábil da Prefeitura, R$ 350 mil. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Meridiano, 27 de dezembro de 2019, Mike Fabiano de Oliveira, Prefeito Municipal. Concluída a leitura, eu franqueei a palavra. Como ninguém se manifestou, coloco em votação. Os favoráveis permanecer sentados, o contrário manifesta levantando. Foi aprovado.
unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 41/2019 dispõe sobre o parcelamento de impostos sobre a transmissão de bens imóveis, ITBI, instituído pela Lei Complementar número 39, de 30 de dezembro de 2005, da outras providências. Com os nossos cumprimentos de estilo, estamos enviando essa tarefa da Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos novos vereadores o projeto de lei complementar em que pleiteamos autorização para procedermos o parcelamento do imposto sobre a transmissão de bens e imóveis, TBI, instituído pela Lei Complementar número 39, de 30 de dezembro de 2005. Informamos que estamos tomando a iniciativa de implantar a presente lei complementar com o propósito de facilitar aos contribuintes as suas condições de efetuar pagamento de impostos sobre a transmissão de bens e imóveis, TBI, antigo e conhecido como intervivos, em até 10 parcelas mensais sucessivas, sendo que as referidas parcelas só incidirá em valores que forem apurados acima de 10 unidades fiscais do município, UFN, ou seja, acima de R$ 2.016,80, sendo que o valor vigente a cada UFN é de R$ 201,68. As demais disposições referentes às aplicações da lei complementar em questão está inserido no presente projeto de lei e, após a sua aprovação, a ser necessário, se for necessário, na mesma será devidamente regulamentada por um decreto. Agradecemos atenciosamente a Vossa Excelência e aos demais novos vereadores pela atenção e dedicação cedida à presente propositura, aproveitando o ensejo para consignar-lhes os nossos melhores renovados sentimentos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Marco Fabiano de Oliveira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 41/2019 dispõe sobre o parcelamento de impostos sobre as transmissões de bens e imóveis, ITBI, instituído pela Lei Complementar número 39, de 30 de dezembro de 2005, da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o pagamento parcelado de créditos fiscais referentes ao imposto sobre transmissões de bens e imóveis, em até 10 parcelas mensais sucessivas. Inciso 1º. Parcelamento concedido ao contribuinte implicará no reconhecimento da procedência do crédito e na concordância com a base do cálculo adotado. Inciso parágrafo 2º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a 10 unidades fiscais do município, UFN. Parágrafo 4º. O parcelamento somente será concedido quando não existir débito sobre os mesmos cadastros imobiliários ou em caso de dívida parcelada, somente se o vencimento da última parcela coincidir com a quitação do IPDI. Parágrafo 5º. O requerimento de parcelamento somente poderá ser solicitado pelo contribuinte ou por procurador com poderes especiais em documentos com firma reconhecida ou em meio digital pelos próprios tabeliões ou notariais. Artigo 2º. No caso do parcelamento, somente após a adimplemento de acordo com a quitação total do imposto sobre a transmissão de bens e imóveis, TBI, será autorizado a lavratura de escritura pública no cartório de ofício de nota ou transcrições do título de transferência no cartório de registro de imóveis. Artigo 3º. Esta lei complementar poderá ser regulamentada por decreto se houver necessidade. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrato. Meridiano, 28 de novembro de 2019, Marco Fabiano de Oliveira, Prefeito Municipal. Concluída a leitura, franqueia a palavra.
Como ninguém se manifestou, coloco em votação os favoráveis permaneçam sentados, contrários manifestem levantando. Foi aprovado por unanimidade. Indicação número 42 de 2019. Dirceu Fagundes, denominação de ruas. Dirceu Fagundes, vereador com assento nessa egrégia Casa de Leis, no uso de suas atribuições, vem através do presente excelentíssimo prefeito municipal de Meridiano, Sr. Mike Fabiano de Oliveira, que se coloca o nome do Sr. Mário Risato em alguma das ruas de nossa cidade, em eventual oportunidade. A justificativa. Sr. Mário Risato foi uma importante figura na história de Meridiano e era conhecido por todos e pela sua honestidade e bondade. Assim sendo, por ser um cidadão de destaque em nosso município, merece ser homenageado. Diante disso, peço ao modo Zeguis que o apoio dessa reivindicação. Sala de Sessões, Darcio Ribeiro Novaes, Meridiano, 28 de novembro de 2019, Dirceu Fagundes. Concluída a leitura, para aqui a palavra. Senhor presidente, caros colegas vereadores, distinto público, pessoal de casa. Esse pedido, senhor presidente, nobres colegas, o senhor Mário Risato, talvez nem todos conheceram, né? Em 1956 ele mudou-se para Meridiano, vindo de Continental. Chegando de Meridiano, o senhor Mário Risato foi marceneiro, a quem eu conheceu, foi juiz de paz no nosso cartório de casamento de Meridiano por longos anos, foi despachante policial quando encerrou a vida, teve 5 filhos, todos nascidos aqui na nossa cidade. Está sepultado também no nosso município. Sua esposa hoje, dona Lucília, ainda mora, com a graça de Deus, vivendo no nosso município. A gente sabe que são várias pessoas no município que têm esse direito. Pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do município. Mas eu me lembro do seu Mário, eu era, quando criança, uns 10 anos, 12 anos, já na minha adolescência, eu era faxineiro da coletoria estadual, e o seu Mário já tinha a sua marcenaria. Me lembro que várias vezes eu ia até a sua marcenaria, pegar documentos mandados pelo senhor, nosso saudoso Olivaldo Corrêa da Silva, que era o coletor da época, e o senhor Mário gentilmente sempre nos atendia. Uma pessoa humilde, honesta, trabalhadora, e eu acho que é um nome bem lembrado. Como disse aqui antes, eu sei que tem várias famílias que poderiam fazer uma viagem, e vamos ver. Eu acho que nós deveríamos colocar em todas as duas cidades nomes de pessoas que moraram em Meridiano, que deram contribuição para o município. E o senhor Mário agradece a sua aprovação dos senhores. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Como ninguém se manifestou, coloco em votação. Os favoráveis sentados e contrários, manifestem levantando. Foi aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 14 de 2019. Autor Aguinaldo Rodrigues da Silva. Encaminhar moção de pesar à família Brito pelo falecimento do senhor argentino Francisco Brito. O vereador Aguinaldo Rodrigues da Silva, com assento nessa egrégia Casa de Leis, vem através dessa, após ouvido ao plenário, ser solidário em encaminhar moção de pesar à família Brito pelo falecimento do senhor argentino Francisco de Brito. Justificativo. Faleceu o senhor argentino Francisco de Brito, pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta ilícita. Sua ausência deixou desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Sendo cidadão de bem, a vida serviu de modelo a seguir. A sua partida nos entristeceu profundamente.
Sentiremos muito sua falta. E nós, vereadores da Câmara Municipal de Meridiano, não poderíamos deixar de abraçar os familiares com um voto de pesar. Sala de sessão Laércio Ribeiro Novaes, Meridiano, 28 de novembro de 2019, Aguinaldo Rodrigues da Silva. Concluída a leitura, franqueia a palavra. Como ninguém se manifestou, coloco em votação. Só o arma sentados, contrário mais peças levantando. Foi aprovado por unanimidade. Vamos deixar para franquear a palavra depois da votação da mesa, né? Então, esgotada todas as matérias, não havendo mais manifestação, passamos a leitura para a mesa. Diretória do ano 2020. Informo a todos que a votação será publicada, sendo chamada cada vereador por ordem alfabética a assinar a lista e se dirigir à tribuna para proferir o seu voto. Aguinaldo Rodrigues da Silva. Senhor presidente, antes de pronunciar meu voto, senhor presidente, eu gostaria de justificar, se assim o senhor me permite. A eleição hoje, né, a última sessão, eu acho que, no meu modo de pensar, a gente deveria ter se reunido e feito uma chapa só. Eu acho que ele deveria ter disputa, ter feito uma reunião, né, convidado os nossos vereadores e ter uma chapa única. Segundo, tem duas chapas registradas. A chapa do Sr. João Binhardi e os seus componentes, o Ismael, o Alexandre, e o Cláudio e o Wagner, infelizmente não me procuraram, não me participaram, não me convidaram, né? Não fui ouvido, não me participaram, não me convidaram para fazer parte. O Carlinhos me convidou, que é outra chapa. Então, senhor presidente, para finalizar, o meu voto para presidente é do Carlos Alberto Savassi, presidente, vice-presidente Exil Fagundes, primeiro secretário Fábio Pasqualino e segundo secretário Aguinaldo Rodrigues da Silva. Esse é o meu voto, senhor presidente. Alexandre Donizete Lopes. Senhor presidente, nobres vereadores, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais e por presente. O meu voto é presidente João Flávio Binhardi, vice-presidente Wagner Rodrigo Adriano, primeiro secretário Alexandre Donizete Lopes e segundo secretário Cláudio Tranqueiro. Carlos Alberto Savassi.
pessoal que nos acompanha. Meu voto para presidente Carlos Alberto Savazzi, vice-presidente Dirceu Fagundes, primeiro secretário Fábio Pascoalinoto e segundo secretário Aguinaldo Rodrigues da Silva. Cláudio Tranqueira. Meu voto para presidente João Flávio Guinhardi, vice-presidente Wagner Adriano, primeiro secretário Alexandre, segundo secretário Cláudio Tranqueira. Fábio Pascoalinoto. Senhores presidentes, senhores vereadores, público presente, público de casa. Meu voto é para Carlos Alberto Savazzi para presidente, Dirceu Fagundes vice, Fábio Pascoalinoto primeiro secretário e Aguinaldo Rodrigues da Silva segundo secretário. Muito obrigado. Ismael Aparecido Marçal. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, público de casa, boa noite. Para presidente, João Flávio Guinhardi, vice-presidente, Wagner Rodrigo Adriano, primeiro secretário, Alexandre Donizete Lopes, segundo secretário, Cláudio Tranquilo. Dirceu Fagundes. Senhor presidente, nobres colegas, público de casa, público presente, eu quero endossar aqui as palavras do novo vereador Lindo. Eu também não fui convidado pela Chapa. O João, se tivesse talvez me convidado, poderia até fazer parte. Não fui convidado a fazer parte, e eu fui convidado pela Chapa do Carlinho, que eu agradeço pela confiança, e realmente eu acho que faz parte da nossa vida aqui na casa. Mas o meu voto é para você, Carlinhos, presidente, e mim para vice-presidente, o Fábio, primeiro secretário, o Aguinaldo, o segundo secretário. João Flávio Guinhardi. Segundo secretário, Cláudio Tranquilo. Muito obrigado. Wagner Rodrigo Adriano.
senhor presidente, nobres colegas, público de casa, público presente. Meu voto para presidente é do senhor João Miardi, vice-presidente Wagner Adriano, primeiro secretário Alexandre e segundo secretário Cláudio Tranqueiro. Ô, gente, só um minutinho aqui para a Márcia. Nesse momento faremos a leitura da ata da eleição. Ata da sessão ordinária mensal, realizada em 2 de dezembro de 2019, com a eleição anual para a renovação da mesa diretora que conduzirão os trabalhos no exercício de 2020. Aos 2 dias do mês de dezembro de 2019, no recinto da Câmara Municipal, situada na Rua Luísa Feltrin Guilhem, número 1684, realizou-se a sessão ordinária mensal na Câmara Municipal de Meridiano, às 20 horas, sob a presidência do vereador Cláudio Tranqueira, para tratar das matérias constantes da pauta e da eleição para a renovação da mesa diretora. O presidente convidou inicialmente o secretário a proceder à chamada regimental, constando estar presentes todos os vereadores que compõem a divindade. Portanto, com quórum total, o senhor presidente declarou sob proteção de Deus iniciados os trabalhos da presente sessão. Na sequência, a presidência anunciou que passariam a realizar a eleição da nova mesa diretora, que irão conduzir os trabalhos dessa Câmara Municipal para o exercício de 2020, informando na oportunidade que, conforme os dispositivos do regimento interno, os senhores vereadores, pela ordem, assinarão a folha de votação e procederão às votações que são públicas. Concluída a votação e estando devidamente conferidos os resultados, o senhor presidente anunciou: para presidente, o vereador João Flávio Pinhardi obteve 5 votos e o vereador Carlos Alberto Savaz obteve 4 votos. Para vice-presidente, o vereador Wagner Rodrigo Adriano obteve 5 votos e o vereador Irceu Fagundes obteve 4 votos. Para primeiro secretário, o vereador Alexandre Donizete Lopes obteve 5 votos e o vereador Fábio Pasqualinoso obteve 4 votos. Para segundo secretário, o vereador Cláudio Tranqueiro obteve 5 votos e o vereador Aguinaldo Rodrigues da Silva obteve 4 votos. Encerrada a apuração da eleição dos membros da nova mesa diretora, o senhor presidente proclamou os novos eleitos: presidente João Flávio Pinhardi, vice-presidente Wagner Rodrigo Adriano, primeiro secretário Alexandre Donizete Lopes, segundo secretário Cláudio Tranqueira. Após a proclamação dos novos dirigentes da mesa da Câmara Municipal para o exercício de 2020,
O senhor presidente declarou encerrada a sessão. Bom, gente, agora eu franqueio a palavra com a explicação pessoal. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, público de casa, público presente. Na verdade, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esse momento, né? Mais uma etapa da vida da gente, né? Como pessoa pública. Mais de 20 anos na vida pública aqui em Meridiano. Acho que nossa família aqui em Meridiano também ajudando a fazer história. Agradeço, né, os filhos, pessoas, né, os vereadores, que mais uma vez confiaram no meu nome. Fui em 2017, né, fui também presidente, e na ocasião, né, era o Val, que era o prefeito. Não tive problema nenhum com ele como presidente. Acho que nenhum dos colegas que estão aqui presentes não tive problema com ninguém. Simplesmente trabalhando para o Meridiano. E que posso dizer para vocês com toda certeza que vou continuar com a mesma meta. Tive um pai que foi vereador aqui nessa casa por 6 anos, junto com o senhor Fagundes. Acredito também que ele passou a ter mais amizade com meu pai ainda como vereador. Uma pessoa que sempre admirei. Uma pessoa que fez muito por Meridiano. E eu quero seguir os passos dele. Quero deixar, né, um legado da família Bigardi, que provavelmente não serei mais candidato, mas quero deixar um legado bonito dentro dessa casa. Passei 4 anos também como vice-prefeito e 20 dias como prefeito também. Então eu acho que todas as etapas da vida só tem que agradecer a Deus. E os companheiros que confiam na gente para valer. E também, Carlinhos, cumprimentar você, porque nós também tivemos história aqui, né? Eu acho que é isso aí, democracia é isso, né? Nós aqui não disputamos uma presidência. Eu estou como presidente, né, porque tenho a confiança dos vereadores, mas só posso dizer para vocês, com toda certeza, pode contar comigo em qualquer momento, 24 horas por dia. Que Deus nos abençoe, né? Os companheiros que vão nos auxiliar na mesa diretora, tenho certeza que vai dar tudo de si. Então, gente, eu peço para vocês, muito obrigado e que Deus nos ajude. Obrigado. A palavra continua franqueada. Excelentíssimo senhor presidente, caros novos colegas, presente, pessoal de casa que nos acompanha, eu quero aqui agradecer a Deus, primeiramente, por permitir que a gente esteja aqui, mais uma vez, trabalhando pelo bem de Meridiano, e quero agradecer a cada um dos vereadores que votou em mim, que confiou no meu nome. Como disse o senhor João, a democracia, eu, se não me engano, acho que eu já disputei a 10ª eleição, não tenho vergonha de falar que perdi,
mas não perdi, porque eu vou continuar sendo vereador. Então eu quero parabenizar o senhor, seu João, pela vitória como presidente e dizer que nós estaremos aqui trabalhando só num objetivo, que é o bem de Meridiano. Vencer o senhor pela maioria, a democracia sim, e vamos continuar trabalhando. Então, muito obrigado a todos e obrigado aos companheiros que confiaram em meu nome. A palavra continua naquela. Senhor presidente, senhores novos colegas vereadores, público presente, público de casa. Quero cumprimentar aqui o senhor João pela sua vitória, ao Carlinho pela sua participação e dizer que você falou, nós continuamos vereadores e vamos aqui, senhor João, dentro da nossa possibilidade, ser companheiro. Eu acho que a política ainda falta muito tempo para chegar. Somos tudo uma família, nós trabalhamos em comum para o bem-estar da nossa cidade, do nosso povo, e acho que essa é a função de nós, homens públicos. Como você disse, meu pai foi um brilhante cidadão meridianense. Eu tenho inclusive uma filmagem na minha casa, o dia que o secretário da Promoção Social esteve em casa. Teu pai esteve lá me prestigiando com a tua presença dele, e sempre foi um amigo, nunca negou nada que nós mandamos para cá. E ele dizia, eu não tenho partido, meu partido é o município. Meu pai dizia isso para mim. E dizer o senhor e seus companheiros que foram eleitos na chapa, que como vereador pode contar comigo, não faltaria uma sessão a esta casa, que é um dever como cidadão e como vereador. Que Deus abençoe por mais essa sua caminhada, depois de tantos que o senhor já prestou por essa cidade, por esse município. Parabéns e Deus lhe abençoe por mais essa etapa. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Como ninguém mais quer fazer uso, quero aqui, pela última sessão minha, agradecer esses profissionais que o pouco tempo que fiquei aqui, dizer ao senhor, seu João Minardi, que trabalhar com esse pessoal aqui é fácil. Porque são pessoas que entendem, pessoas que não deixam você cair no buraco, não. Quero parabenizar vocês, por estar sempre orientando, principalmente a gente ter tanto conhecimento. E parabéns, muito obrigado por você, que vocês façam o mesmo com o seu João Minardi. Bom, gente, encerrada a sessão, quero dizer que a próxima sessão será no dia 6 de janeiro de 2020 e declaro encerrada a sessão.